Olá, colegas. Mesmo que o meu olá, esteja de certa maneira coerente com o tema que nós vamos tentar desenvolver no momento, e que foi o pedido dos organizadores, a Clínica do Vazio. De certa forma, vocês vão ficar com uma espécie de vazio da minha pessoa. Mas os recursos de gravação de hoje em dia e os profissionais envolvidos nesses recursos poderão suprir parte dessa falta. E a respeito dessa supressão da falta, também vamos discorrer. Eu vou, na verdade, modificar um pouco a própria consigna da Clínica do Vazio. E nós vamos falar da Clínica do Vazio combinada com aquilo que não é vazio. Vamos falar numa espécie de acelerador ou de superacelerador de macro e micropartículas. Eu tenho a impressão que todas as coisas que nós fazemos podem ser resumidas ou sumarizadas através de um moto, de uma espécie de ditado. E o nosso ditado vai ser, eu infelizmente vou ter que pronunciar em outra língua, na língua inglesa, e ele vai ser o seguinte: Fashion, the cunning livery of the hell. Daqui a pouco nós vamos ver o que quer dizer isso. Eu gostaria também de agradecer e novamente pedir desculpas por essa forma de apresentação. Bom, ela tem uma dúbia vantagem, Bom, o agradecimento é para nossa querida Cássia Varga, cuja dedicação e atenção humanas são impossíveis de qualificar. O agradecimento também vai para a Universidade de São Carlos, talvez um dos mais notáveis centros de investigação científica em nosso meio. E as desculpas vão por conta de minha ausência física, motivada por fatores de ordem familiar. O moto que eu acabei de pronunciar, Fashion, the cunning livery of the hell, inicia os nossos trabalhos. Eu não estou citando na língua inglesa por esnobismo ou por uma mania de ser pedante, mas pelo fato de que ele foi formulado na língua inglesa e que toda tradução incorre em algum tipo de distorção. Eu tenho alguma experiência com traduções. Mas mesmo assim nós podemos verter o sentido dessa frase. A minha maneira de verter é: moda, a ardilosa vestimenta do demônio. Bem, a pessoa que observou isso chamava-se William Shakespeare. E desde então a formulação dessa observação foi desenvolvida, mas ela já tem algumas centenas de anos. Por que eu estou dizendo formulação? Porque a observação mesma, a formulação é do Shakespeare, mas a observação mesma, moda, a ardilosa vestimenta do demônio, data de uma época que nem nos é possível precisar e foi registrada de muitos modos, sob muitas formulações. Bom, talvez agora seria uma hora de eu parar de falar e abusar da paciência de vocês, e vocês poderiam fazer outras coisas, quem sabe, mais interessantes. Na verdade, tudo que eu tinha para falar a respeito do assunto do vazio, proposto pela Cássia e sua equipe, foi falado até agora. Mas, como eu não tenho nem sequer 1/1000º das capacidades de formulação que William Shakespeare tinha, ele era um cientista da mente que formulava tudo verbalmente. E levando em conta que a curiosidade de vocês, colegas, é bastante elevada, imagino que será necessário falar umas coisinhas a mais. Além de necessário, parece-me possível. De modo que, com esta aliança da necessidade e da possibilidade, vamos adiante. Por formulação, que é alguma coisa que eu já falei algumas vezes, desde o início dessa conversa, eu entendo definições claras e precisas. Eu tenho a impressão, afinal estamos em uma casa onde se pratica ciência, que cientistas são pessoas extremamente cuidadosas com suas definições. Eles sabem onde começa e onde termina,
alguma coisa incluída nos vários termos, através dos quais tentam falar de algo que corresponda, que mantenha uma correspondência com uma contrapartida destes mesmos termos na realidade. Dificilmente algum cientista vai chamar, vamos dizer, um fígado de geleia, ou um muon de um rançoso, né, para no momento seguinte mudar e chamar o fígado de Z e um muon de gato. Né. Quando um cientista médico, por exemplo, fala fígado, ou mais precisamente hepatócitos, todos os outros cientistas médicos sabem do que ele está falando. O mesmo ocorre quando um físico fala de um muon. Imaginem o que poderia ocorrer se uma pessoa entrasse em uma sala onde estivessem, vamos dizer, umas 100 pessoas e exclamasse: João. Provavelmente muitas dessas pessoas iriam responder. Iriam pensar que alguém estava falando com elas. Obviamente, durante os séculos, a adição de sobrenomes ajudou bastante nesse assunto, mas esse estado de coisas na comunicação científica tornaria a ciência algo ainda mais difícil do que ela já é. Estas formulações permitem que os cientistas falem sobre ciência. Ou seja, falar sobre difere de fazer ciência. Falar sobre pertence a um campo que foi denominado, pela primeira vez por um editor das obras de Aristóteles, de metafísica. Metafísica descrevia os escritos que vinham depois da física e, ao mesmo tempo, falavam sobre a física. Através de analogias, de metáforas, de mitos, de aforismos, de parábolas e outras formas muito mais desenvolvidas, como os modelos, conceitos e principalmente teorias, tudo tem sido usado para falar sobre ciência. De modo mais direto, correndo o risco de parecer tosco, vale quase tudo para falar sobre ciência, desde que seja precisamente definido. E nós hoje aqui estamos numa atividade que é falar sobre, e falar sobre uma atividade científica. Pessoalmente, tenho feito uma espécie de trabalho, e que já leva uma vida, de descobrir o consenso sobre definições na minha disciplina particular, porque hoje em dia nós somos dedicados a várias disciplinas. A psicanálise. Eu tenho trabalhado em dicionários, um geral sobre psiquiatria e outro mais específico, como vocês devem saber, para divulgar com mais precisão a obra de um autor, que contribuiu muito para o desenvolvimento da prática psicanalítica enquanto prática científica. Apesar de minhas limitações pessoais e destes métodos como analogias, que tentam falar sobre aquilo que na verdade é infalável, se vocês me perdoam o neologismo, o termo gramatical correto é inefável. Inefável é aquilo que não pode ser colocado sob palavras. Mas aquilo que é infalável, mas é apenas fazível, vamos dizer assim, pode ser feito, ainda que incompletamente. E também eu sei que eu posso contar com a observação pessoal de vocês, que compõem esta audiência. Esta é alguma coisa que sempre acontece quando estamos lidando com pessoas. E esta é uma das poucas vantagens da disciplina científica que chamamos psicanálise sobre outras disciplinas científicas. Psicanálise lida com pessoas. É óbvio que essa vantagem pode se tornar uma desvantagem séria, como tudo na vida, pois pode haver uma distorção na comunicação. Mas eu penso que podemos usar, preferencialmente, a primeira parte, a vantagem, quando existe curiosidade de saber e um certo controle de algumas emoções como rivalidade. Uma falta de uma pessoa pode ser compensada, até certo ponto, através da colaboração de outra pessoa envolvida na finalidade comum. Minha limitação de formulação pode ser compensada pela capacidade de observação de vocês. Parece incrível, mas isso é verdade. As duas, a limitação, a falta ou o vazio, e o não vazio, se casam criativamente, como no caso de qualquer casal, ou se inseminam mutuamente, algo de novo surge. No nosso caso, o novo é a percepção e a apreensão. Estamos entrando agora de modo mais direto e menos compactado do que na primeira parte da minha fala,
naquilo que pode ser chamado de vazio. Trata-se do vazio de competência complementado por alguma competência em outra pessoa. Alguns médicos chamam certas cavidades que existem no corpo humano, como o útero, de espaço virtual, ou seja, um espaço vazio. Aliás, antes de nós nascermos, todos nós, os alvéolos, o espaço intrapulmonar, também é virtual, vazio. Por sorte, o ar consegue entrar nele após a nossa expulsão daquele outro espaço onde nós, quando éramos bebês, nos encontrávamos, durante uns 9 meses, mais ou menos. Os mais observadores perceberam, por exemplo, que estou utilizando algumas palavras-chave o tempo todo. Essas palavras-chave podem ser vistas como conceitos. Por exemplo, a palavra-chave formulação. Eu utilizei essa palavra até agora por 10 vezes. Bom, para mim é mais fácil fazer a estatística, pois eu posso usar, por exemplo, um computador, não é, que já contabiliza direto essa estatística. Mas alguns de vocês perceberam que eu estou usando e talvez abusando desta palavra formulação. Estou mesmo, não é? É o meu intuito. Se vocês puderem manter em mente a partir de agora nesta conversa ou nessa conferência, vocês vão conferir o que eu estou falando, por isso se chama conferência. Mas mantenham em mente esta palavra, formulação. Palavras-chave ou conceitos são formulações verbais que permitem ao ouvinte captar rapidamente um determinado vetor. Vetor no sentido da física. Ou permitem também intuir um sentido, também como na física, uma direção de alguma coisa. Os investigadores em ciência utilizam formulações verbais, mas muitos deles utilizam outras formulações, como formulações matemáticas. A biologia também tem as suas, assim como a química. É mais fácil ver isso nas formulações da química orgânica, que usa aqueles sinais e símbolos como, por exemplo, benzeno, ligações alifáticas e coisas assim. Todo mundo aqui conhece as formulações usadas na farmácia, como aquelas que existem nas receitas e nesses laboratórios de formulações que ultimamente ficaram muito mais comuns. Neste caso, formulações são construções verbais que falam de construções físicas ou construções bioquímicas ou biológicas ou químicas. Também é fácil ver que os matemáticos e físicos usam e abusam, não é, de formulações desenhadas e construídas através de uns símbolozinhos, por vezes danados difíceis de aprender, pois demandam muitos anos de prática. No final das contas, pode-se colocar isto em termos de linguagem, que precisa ser aprendida, e suas sintaxes. Mas não vamos nos alongar nisto agora. Para quem quiser se aprofundar nisto, existem alguns manuais. Pessoalmente andei fazendo alguns deles, parece que alguns deles estarão à venda aqui depois, mas agora não é uma pausa para propaganda, não é? Esse manual em particular é para uso de cientistas em psicanálise, onde muitas correlações com a ciência são elencadas. Bem, para que os cientistas, sejam eles matemáticos, físicos, químicos, biólogos ou mesmo psicanalistas, precisam fazer uso de formulações? Alguns deles percebem que ao falar de formulações, a gente utiliza outras palavras, pelo menos eu estou utilizando. Construir, desenhar, né? Todos podem ver que temos aqui um problema. Sempre precisamos usar mais alguma palavra, mais outra formulação, para conseguir, pelo menos, continuar expressando ou mostrando aquilo que tentávamos com a primeira formulação. Ou seja, toda vez que falamos alguma coisa ou formulamos alguma coisa, logo depois que a gente formula, impera um tipo de vácuo, outra vez um tipo de vazio. É uma limitação que se torna necessária e por vezes até obriga, né, algo ainda mais sério e complicado do que dizer que é necessário, não é? Mas obriga a introdução de mais uma ideia, de mais uma hipótese, de mais uma palavra-chave, ou seja, mais uma muleta, não é, para sustentar aquilo que já não se sustentava mais porque entrou no vazio.
Por isso que eu disse anteriormente, há uma vantagem, talvez a única, em um verdadeiro oceano de desvantagens e limitações de uma psicanálise. Essas muletas podem ser encontradas no outro, na audiência, no paciente ou em algum leitor. O ouvinte atento ouviu a palavra várias vezes, outra palavra, a palavra vazio. Ela está sendo enunciada com um objetivo específico, em parte para o sobrevoo naquilo que parece preocupar, ou talvez, quem sabe, ocupar toda esta audiência, que se sentiu motivada a vir até aqui para ouvir estas e muitas outras coisas. Ou seja, é um assunto sobre o qual a Cássia Varga imaginou que eu poderia contribuir. Uma vez mais, percebo que já disse tudo o que eu tinha para dizer. E, ao mesmo tempo, disse tão pouco. Pode ter tornado ininteligível. Então vamos voltar às perguntas que acabei de formular. Para que os cientistas formulam? Poderíamos dizer, como acréscimo e não como substituição também, para quem os cientistas formulam? Pois psicanálise lida com seres ou entidades humanas. Bom, cientistas formulam porque precisam usar. Cientistas me parecem também pessoas que estão sempre precisando, não é? Não se trata de querer, mas de respeitar uma necessidade natural. Então, eles estão sempre precisando usar ou utilizar alguma coisa que eles mesmos, para poder fazer isso, antes formularam. Por isso apareceram, no decorrer dos vários séculos da civilização ocidental, umas formulações a respeito de algo que se chamou funções, que, quando eram funções realísticas, fizeram muito sucesso e continuam fazendo. Sucesso, pois puderam ser usadas de modo transcendental. Ou seja, em outras palavras, o cientista fica tentando descobrir, com algum grau de sucesso, como funciona. Matemáticos, por exemplo, são muito desenvolvidos nessa coisa de funções. Descobriram funções de todo tipo, funções parabólicas, lineares e depois umas coisas de derivadas, integrais, limites e muitas outras funções, inclusive funções não lineares, não euclidianas. Bem, elas também não vão ser nosso assunto agora, por questões de tempo e da paciência de vocês. Em todo caso, ao descobrir funções, perceberam que elas só tinham sentido se uma coisa funcionasse.